vamos falar essa manhã sobre os 3 perdões. Existem 3 tipos de perdão. E nós vamos falar sobre esses 3 tipos de perdão. João capítulo 21, verso 15. Depois de terem jantado, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Baixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, tua palavra foi lida. Eu quero lhe pedir que o Senhor traga luz a essa mensagem, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos sair daqui nesta manhã transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, nós lemos o final de um capítulo. Jesus com os discípulos. Jesus já havia ressuscitado. Por 2 vezes ele encontrou com os discípulos. Os discípulos estavam trancados, escondidos, com medo dos judeus. E Jesus se revelou: eu ressuscitei, eis-me aqui. E de repente Pedro chama mais 6 discípulos para pescar. Pedro, Natanael, Tomé, Tiago, João e mais 2 discípulos que a Bíblia não se revela o nome. E sai 7 discípulos de madrugada a pescar. Aqueles homens estavam atordoados, sem entender tudo que eles haviam presenciado. Jesus na cruz, sendo humilhado, cuspido, cravos nas suas mãos, cravos nos seus pés, coroa de espinho na cabeça, sendo humilhado, chicoteado. De repente Jesus ressuscita e eles estavam meio perdidos, sem entender. E agora, o que vai ser de nós? E se nós formos presos? E se nós também formos crucificados? E eles estavam em verdadeiro conflito. E Pedro então chama os seus amigos: vamos pescar. E a Bíblia fala que eles foram pescar no Mar da Galileia e passaram horas ali pescando, e eles voltam de redes vazias, não pescaram nada. E quando eles chegam na praia, já no final da madrugada, encontram um homem, e esse homem pergunta: filhos, tendes o que comer? Não, nós não temos nada para comer. Passamos horas no Mar da Galileia e não pescamos nada. E aquele homem diz para eles: por que vocês não jogam as redes do lado direito? Imagina aqueles homens pensando: realmente, nós só tentamos pescar de um lado. E resolveram então voltar para o mar, cansados, molhados, com frio, era noite, madrugada, né? E eles retornam para o mar.
E a Bíblia fala que esse homem era o Filho do Homem, era Jesus. E os discípulos não reconheceram Jesus. E eles jogam as redes do lado direito. O lado direito é sempre melhor, meu irmão. Esquerda é escassez. Esteja sempre do lado direito. E eles jogam a rede do lado direito. E a Bíblia fala que de repente eles começaram a puxar a rede estava pesada. E aqueles 7 homens fazendo esforço. E de repente fala: gente, aquele homem lá na praia é Jesus. Jesus estava conosco. Olha só, mais um milagre acontecendo conosco. A Bíblia fala que Pedro estava nu, era um pescador de madrugada, estava molhado, tirou a roupa para lá. E quando ele fica sabendo que é Jesus, realmente é Jesus, ele começa a nadar ao encontro de Jesus. Nos outros 6 discípulos remando o barquinho, puxando a rede muito pesada, e a Bíblia fala que eles pescaram 153 grandes peixes. Tem esse detalhe, grandes peixes. Por que 153? No hebraico, todo número significa uma letra, e toda letra significa um número. 153 significa eu sou Deus. Eu sou Deus. Jesus estava declarando para aqueles discípulos: eu sou Deus. E a Bíblia fala que eles voltam e eles encontram com Jesus. E Jesus já havia preparado a fogueira. E eles então têm um momento ali, aqueles 7 homens, em particular com Jesus. E eles se alimentam com Jesus. Pela primeira vez, depois da ressurreição de Jesus, depois da morte de Jesus, é a primeira vez que eles conseguem comer com Jesus, ter um momento a sós com Jesus. Eu imagino a alegria daqueles homens. Estamos com o nosso Senhor, Ele ressuscitou, Ele continua nos abençoando. De repente, a gente começa a ler, depois de terem jantado, perguntou Jesus a Simão Pedro. Eu imagino que aqueles homens terminaram de comer, descansaram um pouco da pesca, não é? E foram lá separar os peixes, tirar os peixes da rede, limpar a rede, tirar as algas da rede, tirar os galhos de árvore da rede, tirar as pedras que vieram junto com a rede. E Jesus então fica a sós com Pedro. O que havia acontecido? Pedro havia negado Jesus. Não é assim? A Bíblia fala que Jesus foi levado pelos soldados romanos. Pedro acompanha, mais um discípulo que era amigo do sacerdote. Esse discípulo acessa o pátio da casa sacerdotal, vem, põe Pedro próximo de Jesus, dentro da casa sacerdotal. E alguém passa e olha para Pedro e fala: você é um desses, não é? Você é um discípulo de Jesus, né? Não conheço esse homem. A Bíblia fala que ele nega. A Bíblia fala que vem uma outra serva caminhando, e ele estava ali junto com vários homens, se aquecendo. Era uma noite fria, Jesus sendo lá julgado pelos sacerdotes.
Quando você vai a Israel, eles mostram um buraco onde Jesus foi jogado, preso, cerca de 4 metros. Jesus foi colocado ali, depois de ser preso. Existe esse buraco até hoje, uma caverna de pedra. E Pedro estava ali, próximo, observando tudo. E passa uma criada: eu estou te conhecendo, você é um deles. Mulher, eu não conheço esse homem. E pela terceira vez, vem um parente daquele soldado que Pedro tinha cortado a sua orelha quando Jesus estava sendo preso. O último milagre de Jesus foi a cura daquele soldado que pegou a orelha e curou aquele soldado. Vem um parente desse soldado e fala: olha, você é um deles, eu estou te reconhecendo, você cortou a orelha do meu parente. Pedro então o que faz? Começa a praguejar: eu não sei o que é esse infeliz, eu não conheço esse coitado, não quero mais que ele se dane. Começou a praguejar. E o que acontece? Galo canta. Passado pouco tempo, tiram Jesus daquele lugar, e Jesus passa e fica frente a frente com Pedro. A Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro: eu te avisei que o galo cantaria depois que você me negasse 3 vezes. Eu sou Deus. A Bíblia fala que Pedro saiu e chorou amargamente. Esse foi o último momento de Pedro com Jesus. E de repente está ali Jesus e Pedro a sós. Imagina a vergonha de Pedro, imagina o constrangimento de Pedro, imagina o coração dolorido de Pedro, constrangido, envergonhado. Eu te neguei, eu te traí, eu praguejei, o Senhor viu tudo, o Senhor ouviu tudo. Imagina, de repente, Jesus depois de ter jantado, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que pergunta! Por que será que Jesus perguntou: Pedro, filho de João, eu te conheço, eu sei a sua origem, eu sei da sua vida, eu sei de quem você é filho, eu sei cada momento de sua vida. Você me ama mais do que estes discípulos? Quando Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? O que Jesus está fazendo? Ele está declarando o seu perdão a Pedro. Ele usou o que? Amor. No primeiro momento que ele encontra com aquele que o traiu, que o negou, que praguejou, que disse que não conhecia, que antes havia declarado: Senhor, eu não vou deixar fazer nada contigo, vou estar contigo até o fim. De repente, Jesus fala: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que este? Pedro era aquele que, já viu uma pessoa que você conta a história, e a história dela é 2 vezes a sua história? Você compra alguma coisa e o que ele comprou é bem melhor do que o seu. E você fala que tem um sonho, o sonho dele é 2 vezes o seu sonho. Você conhece alguma pessoa assim? Tem alguém na sua família assim? Você tem algum amigo assim? É até difícil conversar com ele, não é?
Contador de vantagem. Não tem aquela pessoa que conta vantagem o tempo todo? Pedro era esse. Que é isso, Senhor? Eu jamais vou te abandonar. Nós não vamos deixar que isso aconteça com você. Pedro aparece o tempo todo do lado de Jesus. Ele estava sempre todo destacando, contando, falando em nome dos outros discípulos. De repente Jesus chega a Pedro, só os dois, os outros lá limpando a rede, separando os peixes, tirando a água do barquinho. E Jesus fala: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Quando Jesus fala de amor, ele indiretamente está declarando o seu amor, o seu perdão a Pedro. Ele está querendo dizer: Pedro, não estou magoado contigo. Eu sabia que ia acontecer. Eu sou Deus. 153 grandes peixes. Eu sou o Senhor. Interessante que Pedro, ele não fala: claro, Senhor, eu sou, te amo muito mais. Não, ele tem uma outra postura. Amas-me mais do que esses outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Olha, a resposta dele foi singela: tu sabes que eu te amo. Naquele momento Jesus estava declarando o perdão. Jesus não tirou satisfação com Pedro. Jesus não perguntou: por que você me negou? Você não sabia que era Deus? Eu não havia declarado que ia ressuscitar? Não, Jesus não entrou nisso. Jesus apenas fala de amor. Tu me amas? E outras palavras: porque eu te amo muito. Porque eu te escolhi. Eu te chamei para ser pescador de homens. Lembra? Eu tenho certeza que tudo isso passou na cabeça de Pedro. O primeiro perdão, o primeiro tipo de perdão, é nós recebermos o perdão. Muitas vezes agimos contra outras pessoas, mas não sabemos reconhecer o perdão da outra pessoa. Se a pessoa vem nos pedir perdão: mas eu estava certo mesmo, que bom que você reconheceu. Até que enfim, demorou, né? Eu tinha certeza que você ia reconhecer que você estava errado. Não é assim? Interessante que a Bíblia fala: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Precisa trazer a oferta. Lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Olha só. Se alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo ir até aquela pessoa. Se alguém me ofendeu, se alguém falou algo que eu não gostei, se alguém me atacou, se alguém mentiu com o meu nome, eu que tenho que ir até aquela pessoa, buscar a reconciliação, buscar o perdão, tratar com aquela pessoa. A Bíblia fala que isso é tão sério, que Deus rejeita a minha oferta se eu estou magoado com o outro, porque ele me ofendeu, porque ele me destratou, porque ele falou algo ou fez algo que eu não gostei. Difícil, né? Difícil ser crente, né? A pessoa te magoa, te trai, mente com o seu nome, você ainda vai atrás dela e reconciliar? Eu? Jesus fez isso. Simão Pedro, tu me amas mais do que estes?
porque eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei para ser meu discípulo, te chamei para ser pescador de homens. Forte, né? E essa palavra para você hoje. Nós devemos perdoar quem nos magoa. Nós devemos perdoar quem nos ofende. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Onde está isso? Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus nos ensinou: perdoa-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado a quem tem nos magoado. É interessante que Jesus ensina o Pai Nosso, porque teu reino, o poder, a glória para sempre, amém, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Consegue entender a importância do perdão? Você tem que perdoar aquele que te ofendeu. E cientificamente, aquele que guarda mágoa, ressentimento, aquele que não perdoa, aquele que quando vê aquela pessoa que ofendeu, ele se transforma, o semblante muda, ele lembra de tudo que aconteceu, de tudo que foi dito, de todas as ações do outro, e ele um dia vai ver comigo, ele um dia vai prestar contas do que fez, um dia ele vai. Cientificamente está comprovado que a pessoa que guarda mágoas, o seu corpo físico sofre. Câncer, doença autoimune. Sabe o que é doença autoimune? Eu estou com um funcionário com Guillain-Barré. Ele está com dificuldade de andar. Menino de 32 anos. Doença autoimune. Começa a tirar as forças do corpo. Depressão, ansiedade, problemas coronários, problemas de coração. Olha o poder da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão. Isso já é comprovado cientificamente. Irmão, libere o perdão. Amém. Muitas vezes a gente fala assim: depois de tudo que ele me fez, não libero o perdão de jeito nenhum. Não vai ficar fácil assim. Eu vou liberar o perdão e ficar tudo bem. Quando você age dessa forma, você está se colocando no lugar de Deus. Quem disse que se você perdoar, vai ficar tudo bem para o lado dele? Se a Bíblia fala de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem semear, amém, isso ele colherá. Meu irmão, quando você libera o perdão, você está tirando um peso que você está carregando. Um peso que vai trazer câncer, que vai trazer doença autoimune, vai trazer depressão, vai trazer ansiedade, insônia. Quando você libera o perdão, e muitas vezes as pessoas pensam assim: não vai ficar assim não, eu liberar o perdão vai ficar tudo bem para ele. Quem disse vai ficar tudo bem para ele? A Bíblia fala que de Deus não se zombe, que o homem plantou, ele colherá, ele colhe. Se alguém te magoou, se alguém praticou alguma injustiça com você, se alguém usou seu nome de forma mentirosa, falsa, te traiu, ele vai colher. E às vezes a gente tem entendimento: eu não vou facilitar para ele. E aí a gente fica carregando aquele peso, o ressentimento, a mágoa, vê aquela pessoa, o vulcão sobe dentro do seu coração. Irmão, libere perdão. Jesus havia declarado para Simão Pedro, filho de João: amas-me mais do que estes outros? Porque eu te amo.
Eu te chamei, eu te escolhi. Te chamei para ser pescador de homens. E olha aqui que Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha que forte. O homem que havia negado Jesus, que havia maldito Jesus, que havia praguejado com Jesus, que havia negado, traído Jesus perante outros homens, de repente Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Olha, eu não poderia estar aqui, eu vou para junto do Pai. Apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Apacentar é guiar. O pastor, ele guia as ovelhas. Apacentar é cuidar. Cuida das ovelhas, alimenta as ovelhas, protege as ovelhas. Eu, pastor Liberto, já estivemos lá em Belém e eles levaram a gente numa caverna que é usada por pastores. Uma caverna de pedra na montanha, e quando o pastor está à noite com as ovelhas, ele leva as ovelhas para aquela caverna, as ovelhas ficam ali protegidas, e ele fica à porta da caverna, em vigilância. Se aparecer alguma besta fera, o pastor é que defende as ovelhas. Por isso que a Bíblia fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Amém? Isso acontece na realidade. É papel do pastor defender as suas ovelhas, coloca elas em abrigo, em proteção, e ele que fica à porta daquela caverna, protegendo para que nenhuma fera venha atacar as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nesse momento, segunda vez, Pedro fala: Senhor, eu te amo, me perdoa, eu te amo. Eu sei que tu és, Senhor, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu te amo. Nesse momento, Pedro declara o seu amor a Jesus. Antes ele tinha falado: Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe. Na segunda vez que ele fala: Senhor, eu te amo. Naquele momento ele recebe o perdão de Jesus, e ele declara: me perdoa, Jesus. E Jesus mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Irmão, perdoe, libere perdão, seja um perdoador, não carregue com si mágoas, lembranças do passado, momentos de injustiça. Todos nós passamos por isso. Tanto é que nós vamos fazer a campanha aqui, as 7 dores da alma: humilhação, rejeição, abandono, frustração, abuso. Abuso não é só sexual. Abuso dentro de casa, palavras, ofensas. Muitas vezes o governo abusa da população, oprimindo com impostos. Seja um perdoador. Aprenda a receber o perdão. Aprenda a pedir perdão. E Jesus mais uma vez fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu aposto em ti, eu confio em ti. Eu não vou estar aqui, mas faça o meu papel. Conduza as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, proteja as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se
por ter ele lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu sou um fraco, tu sabes que eu pisei na bola, tu sabes que eu neguei a ti, tu sabes que eu praguejei, tu sabes que eu sou falho, mas eu te amo. Nessa hora, Pedro reconhece as suas fraquezas e ele se perdoa. Irmão, muitas vezes carregamos culpas de algo que fizemos, ou talvez que deixamos de fazer, mas você precisa se perdoar. É o terceiro perdão. Primeiro perdão, eu recebi o perdão daquele que me magoou. O segundo perdão, eu saber pedir perdão. E o terceiro perdão, eu me perdoar. Naquele momento, Pedro se perdoa. Ele reconhece: Senhor, tu sabes quem eu sou. Tu sabes de tudo errado que eu fiz. Eu reconheço isso, mas eu te amo. Meu irmão, perdão é algo bom. Perdão pertence a nós, homens. A faceta de falhar, de pisar na bola, de cometer erros, pertence a nós, seres humanos. Na minha empresa eu falo: não tem problema errar, eu só não permito permanecer no erro. Contratei frentistas novos, não tem problema errar, mas permanecer no erro ainda não é? Precisa aprender. Vai errar? Pode errar. Isso acontece conosco, homens, seres humanos. Você pode errar, só não pode permanecer no erro. Peça perdão, saiba aceitar perdão e saiba se perdoar. Amém? Amém. Deus tem grandes coisas para nós. Muitas vezes a mágoa, o ressentimento, a lembrança do passado nos impede de sermos abençoados. Tanto é que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Senhor, como devemos orar? Pai nosso que estás no céu. Por aí vai. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não é assim? Meu irmão, seja um perdoador. Amém. Amém? Se coloque de pé. 11h59. Domingo que vem, dia de ceia. Eu entendo que a